como eu já falei, né, eu já me apresentei aqui inicialmente, analista de recrutamento e seleção, trabalho aqui no time de recrutamento da Digital. Hoje trabalho atuação como tech recruiter praticamente, né? E a ideia é a gente falar um pouquinho do Janeiro Branco, né, e tratar sobre saúde mental no trabalho. Então, assim, só para contextualizar, né, o que é o Janeiro Branco? É uma campanha tipo Outubro Rosa, tipo Novembro Azul, que ela visa chamar a atenção da humanidade para as questões relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas. E por que janeiro, né? E por que o branco? Janeiro é um mês de recomeços, é um mês onde as pessoas culturalmente estão mais propensas a pensar nas metas de vida, né? A refazer planos, a pensar em coisas, né, para o ano. E o branco, né? Porque remete a uma tela em branco, algo novo, algo que vai começar do zero. Então, essa é a ideia do Janeiro Branco. E então a gente, para contextualizar um pouquinho também sobre a saúde mental no Brasil, né? Cerca de 16,3 milhões de pessoas sofrem de depressão, né? Isso é um dado de 2020. 19 milhões de pessoas sofrem com ansiedade, e o suicídio já é a segunda principal causa de morte entre os jovens, entre 15 e 29 anos. Então, são números que estão aumentando muito, né? Principalmente após o início da pandemia, e números que antes, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, eram 5%, cerca de 5% da população sofrendo de ansiedade, hoje já passa dos 10%. Então, é muita gente. Isso sem considerar que os transtornos de ansiedade, né, esses 19 milhões são pessoas que sofrem com transtornos de ansiedade, sem considerar aquelas pessoas que eventualmente apresentam algum sintoma, né, que já passam de 80% do número de uma pesquisa que teve recentemente aqui no Brasil. Então, esse número pode ser muito maior ainda se a gente considerar os sintomas isoladamente. E em relação ao trabalho, né? Em 2017, a depressão foi a 10ª causa de afastamentos, né, de auxílio-doença. Já em 2021, né, nos primeiros meses de 2021, a depressão e a ansiedade já se tornaram as principais causas de pedidos de afastamento. Então, já saíram do 10º lugar para o primeiro lugar. Então, são números muito alarmantes, são dados que a gente precisa olhar com calma e entender por que isso está acontecendo e tentar trabalhar da melhor forma para não deixar passar em branco, assim, porque é só a gente olhar para os números que a gente entende a gravidade da situação. Então, como é que a gente consegue identificar se a gente está com algum tipo de problema, né? Acho que todo mundo, em algum grau, sofre alguns desses sintomas, mas a gente precisa olhar para quando ele se torna um problema real na nossa vida, né? Então, alterações na rotina de sono, não consegue dormir à noite, ou não consegue acordar, tem dificuldade para pegar no sono, ou tem um sono muito leve, né? Alterações na alimentação, tem dificuldade para comer algumas coisas, ou come demais, né? Come por gula, por excesso, né? Quando tudo que é o excesso é o que se torna o problema. A fadiga também, às vezes sem causa aparente, às vezes a pessoa dorme ali as suas 8 horas de sono, suas 9 horas de sono, ou menos, enfim, depende do ritmo do corpo de cada um, e mesmo assim a pessoa continua cansada, continua com uma sensação de fadiga. Isso também pode se refletir nas dificuldades de concentração, isso também pode se refletir em alteração de humor, seja um humor mais embotado, que a gente chama, um humor mais contido, onde as pessoas estão com mais dificuldade de falar sobre os seus sentimentos e se retraem, ou até mesmo em humor exacerbado, quando a pessoa está realmente muito eufórica, né? Isso pode ser um sinal de alerta.
Perda de interesse por atividades que antes apreciava. Então, por exemplo, se a pessoa gostava de praticar um esporte e aquilo ali deixou de fazer sentido, deixou de gostar do que fazia, ou alguma outra atividade mesmo, gostava de se encontrar com seus amigos e aquilo ali acabou perdendo o interesse, né? Gerou um desânimo. E o problema, a situação de ir fazer algo se torna um pensamento assim de, poxa, eu vou ter que pegar e vou ter que me deslocar, vou ter que ter um trabalho, e isso se torna maior do que o prazer da atividade. A gente tem que pensar como um sinal de alerta também. E, eventualmente, problemas também na saúde física, né, que não tem causa aparente, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, enfim, coisas que daqui a pouco não tem uma explicação necessariamente fisiológica, né? Então, foi lá no médico, fez exame, não deu nada. O que pode ser? Pode vir das questões emocionais. Então, tudo isso, né, e mais um pouco, sempre tem coisas além disso, mas esses são os principais sintomas, né, para a gente acender a luzinha do alerta e pensar assim, será que está tudo bem mesmo ou vamos buscar uma ajuda? Aqui eu trouxe algumas dicas, né, de o que a gente pode fazer para sair dessa situação ruim e melhorar a situação do dia a dia. Então, organizar os horários, né? Cuidar para que os horários de trabalho e os horários de lazer não se misturem, principalmente agora em home office, né? Estabelecer os horários, chegar no horário que vocês identificam que está na hora de encerrar o trabalho e realmente encerrar o trabalho, né? Desligar o computador e se dedicar a outras atividades. Então, investir em atividades que deem prazer, né? Então, se realmente gosta de desenhar, vai desenhar. Se gosta de ouvir música, vai ouvir música. Se gosta de, sei lá, de estar com os amigos, procura os amigos, né? Não deixar de fazer as coisas, pensar no fim e não no meio, né? Isso ajuda muito. Bom, eu vou passar pelo trânsito, vou fazer tal coisa, mas no fim vai ser legal. Então, é uma maneira da gente tentar driblar esses sintomas negativos. Praticar exercícios físicos, né? Então, isso é recomendado para toda e qualquer pessoa, né? Sem ter, claro, tirando questões de saúde, enfim, limitações específicas, é recomendado a todos, né? Então, escolher aquele exercício que vocês mais se identificam, se é correr, se é caminhar, se é fazer um alongamento, né? O importante é não deixar de fazer. Alimentação, então, é também fundamental para que, principalmente, né, manter as regras de alimentação, manter hábitos alimentares, né, de horários, de rotina. Isso pode ajudar também a vocês, né, a não terem problemas depois. Sair de casa e se divertir, né? Isso contextualizando, claro, que estamos na pandemia, né? Então, com os devidos cuidados, não é necessariamente aglomerar, mas assim, se gosta de ir ver o pôr do sol, vai ver o pôr do sol, né? Vai fazer alguma coisa que realmente dê prazer e que vocês vão se divertir, porque às vezes a gente fica tão imerso no trabalho, a rotina do home office, ela nos engole praticamente, né? Porque a gente está trabalhando de casa, a gente está fazendo tudo de casa. Então, às vezes, o fato de sair de casa, sair para jantar com os amigos, já torna a rotina um pouquinho diferente. E, se necessário, né, contar com ajuda profissional. Existem psicólogos, existem psiquiatras, né, existem profissionais de várias áreas que podem auxiliar. Então, hoje em dia não se tem mais aquele pensamento de que psicólogo é só para loucos, né? Hoje em dia a terapia já é um hábito assim, bastante difundido e bastante importante, assim, acredito eu, né? E muitas pessoas que eu converso também
cada vez mais gostam de fazer terapia e acham necessário. Mais algumas dicas aqui mais específicas, né? O que a gente pode fazer mais na prática, além dessas dicas generalistas? Então, o que eu pensei? Planejamento, né? Falei ali de organizar os seus horários, mas ok. Organizou os horários. Dentro desse horário de trabalho, organizar suas tarefas, estabelecer tempo para suas tarefas do dia a dia. Então, fazer um checklist, fazer uma lista, isso pode ajudar vocês quando tem, por exemplo, uma dificuldade de concentração. A técnica Pomodoro, talvez alguns já tenham ouvido falar, outros não, é uma técnica para aumentar a produtividade no trabalho. Então, como é que ela funciona? Basicamente, ela funciona da seguinte maneira: tu vai lá, na hora de iniciar uma tarefa, coloca um timer, um despertador, enfim, um cronômetro, e estabelece o tempo de 25 minutos para iniciar aquela tarefa. Quando deu os 25 minutos, você para 5 minutos, descansa, faz outras coisas, bebe uma água, vai no banheiro, se distrai. Quando deu 5 minutos, retorna e coloca o cronômetro novamente, mais 25 minutos. E isso se repete por 4 ciclos. Então, a partir do quarto ciclo, você, em vez de fazer um intervalo de 5 minutos, vai fazer um intervalo um pouquinho maior. Vai fazer um intervalo de 15 a 30 minutos, né? E para fazer o que quiser. Então, respirar, tomar uma água, vai lá brincar com o seu cachorro, com o seu filho, seja lá quem for, vai dar atenção. Seja a sua florzinha. Isso, vai cuidar das plantas, né? Vai sair um pouquinho na rua, né? Vai olhar a rua, enfim, fazer o que quiser. E, então, essa é a técnica Pomodoro, assim, é uma técnica simples, mas que pode ajudar muito nas questões de produtividade, principalmente quando você tem que fazer uma atividade que exija muita concentração e muito foco, né? Então, que você não vai ser interrompido por outras atividades. Tem alguns exercícios também de respiração que podem ser feitos, né? Então, existem algumas técnicas de relaxamento, de respiração. Então, assim, por exemplo, também técnicas de respiração juntas, né, com alongamento. Então, parar, respirar, sentir o ritmo, respirar conscientemente e não só involuntariamente, né? Pensar na respiração e respirar pelo nariz, inspirar pela boca. É uma técnica que pode ajudar no momento assim de que você estiver um pouquinho mais estressado com o seu trabalho, por exemplo. Eu gosto muito de também falar sobre entender o seu próprio ritmo, entender o seu ritmo corporal, o seu ritmo psicológico. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que funcionam muito bem de manhã, cedo. Outras pessoas funcionam melhor no final do dia. Tem gente que gosta de deixar as atividades mais críticas para o final da manhã, para o início da tarde, enfim, cada um conhecer o seu próprio ritmo, entender como é que funciona o seu corpo, o seu ritmo de trabalho, a sua motivação, né? Então, cada pessoa tem um ritmo diferente. Então, entender, respeitar e tentar adequar suas tarefas para o seu próprio ritmo pode ajudar muito no dia a dia. Tem também uma técnica que é a meditação, né, para quando a pessoa está em momentos em que precisa relaxar. Eu particularmente, eu gosto de fazer meditação, por exemplo, antes de dormir. Então, principalmente naqueles dias em que a gente está um pouquinho mais agitada, né, antes de dormir e o sono demora mais para vir. Então, existem diversos vídeos, áudios de meditação, por exemplo, no YouTube, no Spotify, né, em aplicativos de áudio, e ali vocês conseguem entender vários também tipos de meditação diferentes, né? Tem algumas que são focadas em questões de respiração,
outras são focadas em pensamentos positivos, em focar em coisas mais relacionadas ao pensamento do que ao corpo. Tem algumas que têm algum cunho religioso ou espiritual, tem algumas que são relacionadas a técnicas de yoga. Então, existem também vários tipos de meditação diferente, e vocês podem encontrar aquele que mais se adequa ao perfil pessoal de vocês, né? Então, aquele que vocês mais gostarem que vocês acham que funciona melhor no ritmo de vocês. Algumas meditações guiadas para indução de sono, né? Então, às vezes, ao invés de tomar um remédio, por que não tentar fazer uma coisa diferente, né? E, por último, não menos importante, aliás, muito importante, é respeitar os horários de descanso, né? Respeitar o seu intervalo de almoço, respeitar o seu final de semana, né? Claro que às vezes tem questões de trabalho que exigem que a gente esteja disponível fora do horário, e tudo certo, tudo bem, né? Mas desde que isso não interfira na qualidade de vida de vocês, né? Então, priorizar o descanso sem culpa, né? Que hoje em dia a gente está muito imerso na questão da produtividade tóxica e ter que ser produtivo, a frase, né, trabalho enquanto eles dormem, ainda ecoa em muitas situações, porém, descansar enquanto eles dormem pode te ajudar muito no dia seguinte a manter a concentração, manter o foco, manter a sua produtividade mais equilibrada. Tá? Agora eu queria também trazer algumas informações sobre a psicologia viva, que talvez alguns já conheçam, né? Mas queria deixar também aqui aberto, caso alguém queira perguntar. A Psicologia Viva é uma plataforma de sessões de psicoterapia online que a Digital oferece aqui para os seus funcionários, colaboradores. Todo profissional que trabalha na Digital, seja como CLT ou PJ, ele é elegível para participar do programa. E a Digital oferece 2 sessões de psicoterapia gratuitas para o funcionário durante o mês, né? Então, dentro dessa plataforma, vocês vão lá, se inscrevem, existe uma livre escolha do profissional que vocês querem realmente optando para trabalhar, né, a terapia de vocês, diversas linhas teóricas. Então, vocês fiquem à vontade aí para falar com as meninas ali da gestão de pessoas, então a Inês, a Gabi, a Jana, que elas podem auxiliar vocês no preenchimento do formulário para ter acesso ao programa. Então, era isso. Queria também trazer para vocês, assim, só para não passar em branco também, que eu vi uma notícia hoje a respeito de uma jornalista da Rede Globo, a Andréa Sadi, onde ela falava sobre as questões da pandemia e da saúde mental. E hoje ela trouxe, na verdade, o G1, né, compartilhou um post dela no Instagram, onde ela falava sobre o desafio da pandemia e da saúde mental na vida dela. E que ela falava assim, que quem disser que está bem no 3º ano de pandemia, a gente vivendo o que a gente está vivendo, ela falou que ela desconfia, né? Então, o que ela faz? Ela vive um dia de cada vez, faz terapia, busca ajuda de amigos, e tem uma pessoa de confiança dela, que é um irmão, que ela ajuda, que ela busca ele como uma espécie de confessionário, alguém para conversar e desabafar nos momentos em que ela precisa. E assim a gente vai indo. Então, queria trazer também essa ideia de que todos nós passamos por situações boas, ruins e que mexem com a gente, e está todo mundo mexido durante a pandemia, mas ainda assim tudo tem um jeito, tudo tem uma saída, e a gente
a gente está aqui para conversar, né? E buscar ajuda quando precisar. Acho que era isso, gente. Queria deixar aí um espaço aberto para quem quiser perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade. E era isso.